Oi, dando continuidade aos nossos estudos, especificamente na matéria de Direito Constitucional, hoje nós vamos falar sobre poder constituinte. O poder constituinte, ele se divide em poder constituinte originário, poder constituinte derivado ou reforma constitucional, poder constituinte decorrente ou complementar e poder constituinte difuso ou mutação constitucional. Então nós vamos começar com o poder constituinte originário. O poder constituinte originário é aquele poder que tem o condão de criar uma nova Constituição. Esse processo pode se dar quando um novo Estado surge, um novo Estado soberano é criado, aí há necessidade de uma primeira Constituição, ou então, quando já existe esse Estado-membro, esse Estado soberano, me perdoe, e aquela Constituição ela deixa de existir porque passa a haver uma criação de uma nova Constituição. Isso pode ser feito de forma democrática ou através de golpe, por ditadura, mas o fato é que com a nova Constituição surge uma nova ordem jurídica. E é isso que é o poder constituinte originário. Ele é o poder de criar uma nova Constituição que dá ensejo a uma nova ordem jurídica. Ele teve início na Revolução Francesa, com as constituições escritas, sendo importante a leitura dos escritos do abade Sieyès, francês, né? José Emmanuel Sieyès, que fez grandes trabalhos sobre o poder constituinte originário. Ele era um justnaturalista e, dentro da corrente justnaturalista do abade Sieyès, o poder constituinte originário tinha como titular a nação. A nação. E era considerado um poder de fato, não um poder jurídico. Um poder de fato porque não a ordem jurídica, o poder constituinte, ele não está submetido a nenhum ordenamento jurídico, a nenhum direito positivo. Ele inaugura uma nova ordem jurídica. Então, não seria um poder jurídico, seria um poder de fato. Isso na concepção justnaturalista. Mas, como veremos, mesmo na concepção moderna, continua a tese de que o poder constituinte originário constitui um poder de fato. Ele é um poder de fato e não um poder de direito. Isso prevalece até hoje na doutrina. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo? Falamos sobre o conceito, fizemos um aparato histórico. Agora vamos falar sobre as três leituras que temos na doutrina sobre o poder constituinte originário. Nós temos uma leitura clássica, moderna e contemporânea. A leitura clássica é da corrente justnaturalista do abade Sieyès, que tem como premissa que a nação tem a titularidade do poder constituinte originário, e o poder constituinte originário, ele é um poder de fato. Como dissemos anteriormente,
é um poder de fato porque ele não está submetido a nenhum direito positivo anterior. Ele inaugura uma nova ordem jurídica. Esse é o viés clássico. Agora, vamos falar sobre a lição moderna, a leitura moderna do poder constituinte originário. A leitura moderna do poder constituinte originário, ela tem um viés positivista e mantém esse entendimento de que o poder constituinte é um poder de fato, não um poder de direito, pelo argumento já falado anteriormente, que ele inaugura uma nova ordem jurídica e não está submetido a nenhum direito positivo anterior. Então, ele inaugura uma nova ordem jurídica. Então, pela concepção moderna, o poder constituinte originário é um poder de fato, só que a sua titularidade, ao invés de ser a nação, passa a ser o povo. O povo passa a ser o titular do poder constituinte. E isso é o que prevalece até então. Apesar de já haver doutrinas contemporâneas que já sustentam já outro viés, mas o que prevalece na doutrina é que o titular do poder constituinte é o povo, e assim deve ser respondido em provas objetivas e também nas provas discursivas, mas quando se trata de prova discursiva, é bom falar também da teoria contemporânea, falar da clássica, da moderna e da contemporânea, que nós vamos falar agora. A teoria contemporânea, ela se baseia na teoria discursiva do direito da democracia de Habermas, que tem como viés o patriotismo constitucional. É no sentido de que deve haver um aprendizado social constante. Essa concepção, ela contrapõe a concepção moderna de que o titular do poder constituinte é o povo, porque esses autores que seguem a linha de Habermas entendem que o povo ele se confunde muito com a ideia de nação. E a concepção da teoria discursiva de Habermas, do patriotismo constitucional, parte do princípio do aprendizado social, de que os direitos fundamentais eles estão em constante mutação. Então, estão em constante mutação. O que hoje é direito fundamental, amanhã pode haver uma concepção diferente. E também, principalmente, há uma concepção do pluralismo entre das pessoas, do pluralismo mesmo, falando da multiplicidade de pessoas, de religiões, de culturas diferentes, nacionalidades diferentes. Aqui há um discurso assim anti-xenofobia, anti-nacionalismo, é um discurso mais globalização, no sentido de aceitar as pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de abranger, assim, todas as pessoas, qualquer ser humano, seja de que cultura for, de qual religião siga. É uma teoria mais avançada, que eu recomendo a leitura, apesar de para uma prova assim, objetiva, não assim, só para os concursos assim, mais difíceis, que eu acho assim, para procurador da República, as procuradorias estaduais, a magistratura e o Ministério Público e delegado de polícia, que eu acho que seja mais necessária assim, a leitura, mas tudo que a gente estudar para concurso é importante, eu sempre digo isso. O estudo nunca é demais, é sempre importante.
Então, vamos dar sequência aqui, vamos continuar. Falamos das 3 leituras sobre o poder constituinte originário. Agora vamos falar sobre as características do poder constituinte originário. Os autores, eles divergem, assim, em relação às características, eles misturam umas com outras, ou então agrupam uma característica dentro da outra. Eu fiz aqui uma classificação assim. As características, o poder constituinte originário, ele é inicial, ele é autônomo, ele é ilimitado, ele é incondicionado, ele é permanente e ele é inalienável. Feito esta explicação, eu vou discorrer sobre cada uma delas. Então, o poder constituinte, a primeira característica, ele é inicial. Por que ele é inicial? Ele é inicial porque ele inaugura uma nova ordem jurídica e social. Ou seja, antes, o que havia antes, com a Constituição anterior, não vale mais. O que vale é o novo ordenamento jurídico, ele é inaugurado com o poder constituinte originário. Por isso que o poder constituinte originário, ele é inicial. Certo? Entendido? Então, vamos para outra característica. O poder constituinte originário, ele é autônomo. Ele é autônomo porque ele é livre para dizer qual o direito a ser aplicado, qual o direito que será aplicado naquele ordenamento jurídico, naquele Estado, naquela Constituição daquele Estado. Então, o poder constituinte originário, ele é livre para dizer como será a organização dos poderes, a organização do Estado, como serão os direitos fundamentais daquele Estado, tudo detalhado na Constituição. Essa é a característica, por isso que ele é autônomo. Ele tem a característica de dizer qual o direito que aquela Constituição irá seguir. Correto? Ele tem esse condão de dizer, tem esse privilégio de dizer o direito que será seguido, o direito que será aplicado. Ele define o direito que será aplicado na Constituição. Isso é a característica dele ser autônomo. Agora vamos falar sobre a característica dele ser ilimitado. O poder constituinte originário, ele é ilimitado. Aí, nessa característica de ilimitado, eu gostaria aqui de fazer uma consideração entre as 3 correntes. Nós temos a corrente que é justnaturalista, nós temos a corrente, aliás, a corrente clássica, temos uma corrente moderna e temos uma corrente que ela tem um viés sociológico. Então, pela concepção clássica, o poder constituinte ele é ilimitado porque ele não está subordinado a nenhum direito positivo anterior. Então, ele é ilimitado. Porque não há nenhum direito anterior que o limite. Essa seria a característica do poder constituinte originário na versão clássica. A versão clássica. Agora, numa visão já moderna, assim, uma visão positivista, o poder constituinte originário, ele continua sendo
sendo limitado, continua sendo limitado pelo direito anterior, mas ele passa a ser um poder cuja titularidade já não é mais a nação, é o povo. E na concepção sociológica, o poder constituinte ele passa a ser ilimitado em relação ao direito positivo anterior, mas ele é limitado pela revolução que o criou, pela sua própria fundação, pela sua própria origem, seja uma revolução, seja Assembleia Constituinte. No ato fundador, o ato fundador limita o poder constituinte originário. Essa é a concepção sociológica. E também, isso seria uma limitação interna. Ele é limitado internamente. Na concepção sociológica, o poder constituinte originário ele é limitado internamente pelo seu ato fundador, pelo seu ato criador, no caso, uma Assembleia Constituinte. E, do ponto de vista externo, o poder constituinte originário ele é limitado pelo direito internacional, pelos direitos humanos. Essa é a concepção. E também temos a concepção justnaturalista, que diria que o poder constituinte originário ele estaria limitado pelo direito natural. Mas essa era a concepção mais clássica, a concepção do Abad Sieyès, que o poder constituinte originário ele seria limitado pelo direito natural. Mas a concepção sociológica é mais moderna, que o poder constituinte originário ele é limitado internamente pelo seu ato fundador, que seria ou uma Assembleia Constituinte, ou outra forma, pode ser através de um plebiscito, referendo, o que for, ou então, isso do ponto de vista interno, e externamente, pelos direitos humanos e pelo direito internacional. Correto? Tudo bem até aqui? Agora vamos falar da outra característica do poder constituinte, que é ele ser incondicionado. O poder constituinte ele é incondicionado porque ele não é condicionado a nenhum procedimento anterior para a sua criação. Ele é livre para ser criado com o procedimento que a Assembleia Constituinte assim deliberar. Não há nenhum tipo de limitação, nem condicionante, nem prefixação. Ele não está sujeito a nenhuma condição, a nenhuma condição pré-existente, a nenhuma determinação. Ele é livre para estabelecer o seu procedimento. Esse é o conceito dele ser incondicionado. Mas avançando aqui, ele é permanente. O poder constituinte originário ele é permanente, porque ele não acaba quando a Constituição é criada. Quando a Constituição é criada, o poder constituinte originário ele continua latente no ordenamento jurídico. Por isso que se diz que o poder constituinte originário ele é permanente, tem essa característica de permanência. E a última característica
dita por alguns autores, é da inalienabilidade. Por que seria inalienável o poder constituinte originário? Porque o seu titular, no caso o povo, ele não pode alienar esse poder para outrem. Somente o seu titular pode exercer o poder constituinte originário. Só pode ser exercido pelo seu titular. Então, vimos as características do poder constituinte originário. Feito isso, nós vamos falar agora sobre direito adquirido e poder constituinte originário, também é um tema muito importante. Muito importante. E cai muito em concurso. Cai muito em concurso, sim, esse tema. Se uma pessoa tem um direito adquirido perante a Constituição anterior, por exemplo, a Constituição de 67 e 69, uma pessoa tem um direito adquirido. O direito adquirido, o que é? É quando se incorpora no patrimônio da pessoa jurídica, quando se incorpora no patrimônio daquela pessoa todos os requisitos legais para o preenchimento daquele direito. Por exemplo, uma pessoa tem direito a tirar licença-prêmio. Licença-prêmio, um servidor público tem direito a tirar uma licença-prêmio. Seja no âmbito federal, estadual, municipal. Aí vem uma lei que proíbe, que extingue a licença-prêmio. Mas aquele servidor que ele já completou o tempo para tirar a licença-prêmio, ele já tem incorporado no seu patrimônio jurídico aquele direito, mesmo que ele ainda não tenha exercido a licença-prêmio. Então, trazendo aqui para o poder constituinte originário, se uma pessoa tem um direito que já era um direito adquirido, só que perante a ordem constitucional anterior, essa pessoa poderia invocar esse direito adquirido em face da nova ordem constitucional, da nova Constituição. O que o Supremo Tribunal Federal já decidiu é que não existem direitos adquiridos perante a nova Constituição. Os direitos adquiridos na Constituição pretérita, eles acabaram a partir do momento que surgiu uma nova ordem constitucional. A única ressalva que pode haver é se a própria Constituição, a nova Constituição, no caso, por exemplo, a Constituição de 1988, ela fizer uma ressalva em relação a determinados direitos, a determinado direito. Então, se a Constituição, se aquele direito adquirido ele for compatível com a atual Constituição, e a atual Constituição ela fizer uma ressalva de que aquele direito ele será mantido, aí sim será possível o seu titular usufruir daquele direito, mas aí não seria direito adquirido, isso está mais para eficácia intertemporal. Correto? Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a dinâmica constitucional. Dinâmica constitucional em relação ao poder constituinte originário. Aí nós vamos começar com o fenômeno da recepção. O que seria o fenômeno da recepção? A recepção ela se dá quando uma norma infraconstitucional elaborada sob a égide de uma Constituição pretérita, ela, com o advento da nova Constituição, ela é compatível no seu conteúdo material com a Constituição de 1988. Então, por exemplo, nós temos vários dispositivos. Nós temos o Código Penal. Temos, por exemplo, os crimes do Código Penal. Os crimes que foram recepcionados que são compatíveis com
com a Constituição de 1988, apesar do Código ser anterior à Constituição de 88, o Código continua válido, porque as normas que são compatíveis com a Constituição, elas continuam válidas. Isso se chama, essa validade, essa conformidade das normas anteriores com a atual Constituição se chama recepção. O contrário disso seria revogação, ou seja, as normas infraconstitucionais que eram válidas na Constituição passada, sendo incompatíveis com a Constituição Federal de 1988, elas automaticamente são revogadas. Aí, falando nisso, nós vamos passar para falar sobre a inconstitucionalidade superveniente, que seria exatamente isso, se seria possível entrar com controle de constitucionalidade, cogitando de uma inconstitucionalidade superveniente em relação a uma lei anterior à Constituição, que não é compatível com o atual ordenamento jurídico, com a atual Constituição. O Supremo Tribunal Federal já disse que não, que esse entendimento, a inconstitucionalidade superveniente, ela não se aplica aqui no Brasil. No Brasil, nós aplicamos o Instituto da Recepção. Se as normas anteriores à Constituição são compatíveis com a Constituição de 88, elas são recepcionadas pela Constituição de 88. Agora, se elas são incompatíveis com a Constituição de 1988, elas são revogadas. Correto até aqui? Agora, uma coisa que é importante falar sobre o princípio da contemporaneidade, que eu gostaria de falar sobre esse princípio da contemporaneidade, mas para isso eu gostaria de falar, é importante falar sobre a compatibilidade das normas anteriores com a Constituição de 88, que essa compatibilidade ela só se refere ao conteúdo material, que quanto ao conteúdo formal, assim, se foi um decreto-lei, se foi emenda, se foi decreto-lei, se foi lei ordinária, e a Constituição atual exige que essa matéria seja tratada por lei complementar, por exemplo, a inconstitucionalidade, não há que se falar em inconstitucionalidade formal perante a Constituição de 1988, porque no que tange a forma, a norma passa a ter a norma anterior, que era disciplinado por lei ordinária, mas que pela Constituição de 1988 passa a exigir lei complementar, ela passa a ter status de lei complementar. O exemplo típico disso é o Código Tributário Nacional, que ele é uma lei ordinária, mas como a Constituição ela exige que determinadas matérias sejam tratadas, determinadas matérias tributárias sejam tratadas somente por lei complementar, e o Código Tributário Nacional ele disciplina essas matérias, elas têm um conteúdo compatível com a Constituição e, portanto, elas foram recepcionadas. Ou seja, a questão da formalidade, o procedimento legislativo, como é feito, não há importância. O importante é que o conteúdo da Constituição, o conteúdo material, o conteúdo da norma, seja compatível com a Constituição em vigor. Sendo compatível e o status daquela norma seja diferente do que prevê atualmente a Constituição, hoje, por exemplo, não existe mais decreto-lei, mas nós temos diversos decretos-leis que estão aí em vigor, porque eles foram recepcionados como lei ordinária. É o que aconteceu exatamente com o Código Tributário Nacional
que foi recepcionado como lei complementar, apesar dele ser lei ordinária. Aí, para falar sobre o princípio da contemporaneidade, é exatamente isso. O princípio da contemporaneidade, ele exige que para a compatibilização, para haver a compatibilização de uma norma infraconstitucional com a Constituição atual, uma norma infraconstitucional elaborada sob a égide da Constituição passada, para ser compatível com a Constituição atual, ela deve ter compatibilidade material e formal com aquela Constituição anterior, com a Constituição pretérita. E com a Constituição atual, ela só se exige a compatibilidade material. Deu para entender? Ou seja, se havia um vício de constitucionalidade formal naquela norma infraconstitucional anterior à Constituição, por exemplo, o procedimento deveria ser feito por lei complementar e foi feito por lei ordinária, ou então foi elaborado um decreto-lei, e na época não foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, o entendimento que prevalece é no sentido de que não pode haver recepção. Essa norma não pode ser recepcionada. Então, ou seja, o princípio da contemporaneidade, ele exige que, para haver a recepção de uma norma infraconstitucional anterior à Constituição atual, é necessário dois requisitos. Primeiro, que essa norma anterior ela seja compatível, tanto no sentido formal como no sentido material, com a Constituição anterior. E que ela seja compatível no sentido material com a Constituição atual. Correto? Então, agora, para a gente fechar aqui, vamos falar sobre a recepção material de normas constitucionais. O fenômeno da recepção material de normas constitucionais seriam quando uma norma da Constituição anterior ela passa a ser recepcionada pela Constituição atual. Isso seria possível? Seria possível com três requisitos. Primeiro, a necessidade de haver uma compatibilidade material entre aquela norma infraconstitucional e a Constituição atual, a necessidade que haja uma previsão expressa na Constituição atual dessa recepção, e tem que ser por um período transitório, tem que ser por um período determinado. Então, aí no caso da Constituição de 88, ela teria que ser disciplinada no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso aconteceu justamente com o artigo 34 do ADCT. O artigo 34 do ADCT, que ele fala justamente em relação ao início da vigência da vigência o início da vigência do período do sistema tributário, da vigência do sistema tributário nacional. Correto? Então, nós falamos sobre poder constituinte originário, e nós, para não ficar muito longa, para a aula não ficar muito longa, nós vamos falar na próxima aula sobre os demais poderes constituintes. Tá certo? Até aqui? Então, tudo de bom para vocês.